Uma mulher vestida de marrom para diante da porta, mãos tremendo, segurando uma pasta preta, cheiro de chuva na pele, olha para a mansão Oliveira, rangido das portas, pingando água do céu, respiração curta, suor na testa. Agora um passo adiante. Agora começa no canal Sombras do Amor. Silêncio absoluto. A mansão nas colinas de São Paulo parecia congelada no tempo. De repente, um grito ecoou pelo corredor, quebrando a tranquilidade. Era a voz de uma mulher, desesperada e assustada. O que estava acontecendo? Por que o pânico? A cena se desenrolava como um filme de terror, com sombras dançando nas paredes e olhos espiando por trás das cortinas. E no centro de tudo, uma figura solitária paralisada pelo medo. O que havia sido escondido por tanto tempo? Qual era o segredo que ameaçava destruir tudo? A venda da mansão nas colinas de São Paulo para Pedro, um homem rico e poderoso, havia sido decidida pela família Oliveira. O silêncio que seguiu a decisão foi desconfortável, como se todos estivessem esperando por algo, mas não sabiam o que. A cena era estranha, com olhares furtivos e sorrisos forçados. Algo não batia, mas ninguém ousava perguntar. E agora, com a venda iminente, a sensação de que algo estava errado apenas crescia. O que Pedro realmente queria com a mansão? E por que a família Oliveira estava tão ansiosa para se desfazer dela? As respostas pareciam estar escondidas atrás de uma porta fechada, e a chave estava em mãos de alguém que não parecia disposto a abrir. A venda da mansão para Pedro havia sido decidida, mas a família Oliveira ainda estava lidando com as consequências de um evento que havia mudado tudo. A família Oliveira vivia em uma mansão majestosa, rodeada por jardins impecáveis e uma vista deslumbrante da cidade. O patriarca Senhor Oliveira era um homem de negócios respeitado, com um sorriso charmoso e um aperto de mão firme. Sua rotina era marcada por reuniões de negócios e eventos sociais, enquanto sua esposa, Dona Oliveira, se dedicava às obras de caridade e ao cuidado da família. Tudo parecia normal, exceto por um detalhe. A filha mais velha, Luana, havia desaparecido da cena social há alguns meses sem explicação. A família continuava a frequentar os eventos de sempre, mas havia um silêncio constrangedor sempre que alguém mencionava o nome de Luana. A mansão, que antes era um local de festas e celebrações, agora parecia uma prisão, com portas fechadas e janelas cerradas. O Senhor Oliveira continuava a sorrir e a apertar mãos, mas havia um brilho de ansiedade em seus olhos. A Dona Oliveira, por sua vez, parecia cada vez mais distante, como se estivesse escondendo um segredo. E a venda da mansão, que antes parecia uma decisão simples, agora parecia uma questão muito mais complexa. Enquanto a família Oliveira continuava a lidar com a ausência de Luana, uma figura misteriosa emergia das sombras, uma presença enigmática de marrom, e algo nela despertava uma sensação de desconfiança e curiosidade. Sua presença era como um sussurro inquietante, que fazia a família se questionar sobre suas intenções. Talvez seja o jeito como ela se move, com um misto de segurança e hesitação, que deixa todos se perguntando o que ela realmente quer. A cada movimento, a cada palavra, a família se sente mais desconfortável, como se estivessem diante de um segredo que não estão preparados para descobrir. E é nesse momento que a pergunta surge: o que ela realmente busca? A resposta, porém, permanece escondida, deixando todos com a sensação de que algo está prestes a mudar. A tranquilidade aparente da família Oliveira começou a se desmoronar, justamente no momento em que a presença da mulher enigmática começou a revelar sua verdadeira natureza. A tensão familiar, antes mascarada, agora se tornava evidente. A presença da mulher enigmática, que inicialmente parecia ser uma visita inofensiva, agora revelava uma rede de segredos e mentiras. A perfeição da família, antes considerada um fato, agora se mostrava uma fachada frágil. A verdade começava a emergir e, com ela, uma nova perspectiva. Nada era como parecia. O silêncio se tornou um abismo, e as palavras, uma armadilha. A família Oliveira não era o que parecia.
e a verdade era mais sombria do que se imaginava. A presença do homem misterioso de preto se tornou quase constante na vida da família Oliveira, agora que a tranquilidade aparente havia se desmoronado e a tensão familiar se tornará evidente. A família, que antes parecia perfeita, agora se mostrava fragilizada, e a presença desse homem apenas aumentava a sensação de desconforto. Ele começou a aparecer em eventos familiares, sempre observando e nunca interagindo. A tensão aumentou e as discussões internas se tornaram mais frequentes. A família começou a se isolar, evitando encontros sociais por medo de que o homem de preto estivesse presente. A filha mais nova começou a ter pesadelos, e a esposa de Oliveira passou a sofrer de insônia. A situação se tornou insustentável, e a família sentiu que algo estava prestes a estourar. O homem de preto parecia estar esperando por algo, e a família não sabia o que era. A ansiedade cresceu, e a sensação de perigo se tornou mais forte. Enquanto a família Oliveira ainda tentava entender a presença do homem misterioso de preto, uma nova figura começou a se destacar, especialmente em relação a Pedro. A presença da mulher enigmática de marrom se tornou quase constante na vida da família Oliveira. A tensão no ar era palpável, e as interações entre eles começaram a transcender o simples convívio social. Pedro sentia uma confusão profunda, como se estivesse sendo puxado para um abismo sem fundo, sem saber ao certo o que o aguardava no fim. A mulher enigmática parecia saber exatamente quais cordas tocar para fazer com que Pedro se sentisse cada vez mais desconfortável, mas ao mesmo tempo, inexplicavelmente atraído por ela. A percepção de que algo estava muito errado começou a se solidificar em sua mente, mas os contornos da verdade ainda estavam borrados. Internamente Pedro cruzou um limiar, e mesmo que não houvesse uma ação externa dramática, ele sabia que não poderia mais voltar atrás. A sensação de inevitabilidade o envolvia, e ele estava à beira de uma descoberta que mudaria tudo. Enquanto a presença da mulher enigmática ainda ecoava em sua mente, a família Oliveira estava dividida sobre a venda da mansão. Mas o que ninguém sabia era que o patriarca da família havia feito um acordo secreto com um investidor, comprometendo a propriedade como garantia para um empréstimo que financiou negócios arriscados. Sinais de desespero financeiro estavam presentes, mas foram ignorados. Agora, a tensão não era apenas sobre a venda, mas sobre a possível perda de tudo. A revelação trouxe uma clareza dolorosa, e a família começou a entender que a luta não era apenas pela mansão, mas pelo futuro da família. Essa oferta do homem misterioso de preto não foi um evento isolado, mas sim parte de um padrão de manipulação que visa explorar a vulnerabilidade da família Oliveira. Esse mecanismo funciona através da exploração de necessidades e desejos, criando uma sensação de urgência e limitação de opções. Não é apenas a família Oliveira que está sujeita a essa manipulação, mas sim qualquer pessoa que se encontre em uma posição de vulnerabilidade. À medida que a família Oliveira se envolve com a oferta, elas começam a perceber que suas decisões não são tão livres quanto pareciam, e que um sistema mais amplo está em jogo. Essa percepção gera uma série de consequências que afetarão não apenas a família, mas também as pessoas ao seu redor. À medida que a família Oliveira começava a perceber as consequências de suas decisões, uma nova figura entrou em cena, a mulher enigmática de marrom, que começou a revelar seu segredo relacionado à vida de Pedro. Aos poucos, a família Oliveira começou a notar mudanças sutis em seu comportamento. As conversas se tornaram mais tensas, os silêncios mais longos e as decisões mais hesitantes. Ninguém percebia o que estava acontecendo, mas a atmosfera em casa mudou. Os pequenos detalhes, como a forma como Pedro olhava para a mulher enigmática, ou a maneira como sua mãe preparava o jantar, começaram a se acumular, criando um sentimento de desconforto e incerteza. A família ainda não sabia o que estava acontecendo, mas algo já estava diferente, e o tempo parecia estar passando de forma mais lenta. Assim como a família Oliveira, muitas outras famílias no país estavam passando por decisões semelhantes, que afetavam não apenas suas vidas, mas também as de seus entes queridos e comunidades. Essa constatação se somava às mudanças que a família Oliveira estava vivenciando, com a mulher enigmática de marrom revelando seu segredo e as conversas se tornando mais tensas. Esse padrão de escolhas difíceis se repetia em diferentes contextos,
desde a economia até a saúde, e refletia uma realidade mais ampla, onde as consequências de cada escolha iam além do individual, influenciando a sociedade como um todo. A história da família Oliveira se tornava, então, um reflexo de um problema coletivo, que exigia uma compreensão mais profunda e uma abordagem mais ampla para ser resolvido. E nesse contexto, a escolha da família Oliveira não era apenas uma decisão pessoal, mas sim um elo em uma cadeia de eventos que afetava muitos. Essa revelação na sala de jantar da família Oliveira, com o homem misterioso de preto revelando que a vingança antiga estava relacionada ao desaparecimento do avô de Luiz, não era um caso isolado, mas sim parte de uma teia de segredos e vinganças que agora começavam a se desenrolar. Luiz, com olhos arregalados, ouviu atentamente enquanto o homem explicava como o passado sombrio de sua família estava agora se desenrolando. A expressão de choque no rosto de Luiz foi seguida por uma mistura de medo e curiosidade, enquanto ele tentava processar a informação. A mãe de Luiz, Dona Maria, segurou a mão do filho, tentando oferecer conforto, enquanto o pai, Senhor Oliveira, ficou em silêncio, perdido em pensamentos. A cena foi interrompida apenas pelo som de um relógio ticando, reforçando a sensação de que o tempo estava se esgotando. Essa revelação não era um caso isolado, mas sim parte de uma teia de segredos e vinganças que agora começavam a se desenrolar. Luiz se sentou em silêncio, a revelação do homem misterioso de preto ecoando em sua mente como um choque silencioso. O que ele sempre acreditou sobre a segurança da família Oliveira agora se desfazia em pedaços. A ideia de que havia uma aliada secreta trabalhando para protegê-los o deixava dividido. Ele hesitava em aceitar, resistindo à verdade que parecia impossível de ignorar. A pressão interna crescia, exigindo que ele enfrentasse a realidade e tomasse uma decisão. Mas por agora ele apenas se sentava, paralisado pelo conflito interno que ameaçava desmoronar tudo o que ele pensava saber. Enquanto ele ainda processava as palavras da mulher enigmática, a recusa da família Oliveira em aceitar a oferta do homem misterioso de preto revela uma verdade mais profunda. Não é a propriedade ou a família que está em jogo, mas sim a liberdade de escolha. A oferta não era uma ameaça, mas uma tentativa de protegê-los de uma força mais poderosa e sinistra que paira sobre a região. Agora, as ações da família Oliveira passam a ser vistas sob uma nova luz, e a verdadeira batalha começa. Com a recusa da oferta do homem misterioso de preto, a família Oliveira teve consequências imediatas. O homem misterioso de preto começou a fazer gestos ameaçadores, mostrando que não era para ser subestimado. A família, que antes se sentia segura em sua propriedade, agora se via cercada por uma atmosfera de medo e incerteza. A mudança na percepção deles foi sutil, mas profunda. A ideia de que a propriedade era um refúgio seguro começou a se desfazer. Com a sensação de que o perigo estava à espreita, a família começou a questionar suas próprias escolhas e a se preparar para o pior. A transição para uma nova realidade havia começado, e o futuro parecia mais sombrio do que nunca. Com a sensação de perigo iminente e a atmosfera de medo que se instalou, a família Oliveira enfrentou seu destino. Uma lição duradoura de que o verdadeiro legado não é o que herdamos, mas o que construímos.